Ninguém jamais imaginou que uma civilização inteira pudesse surgir de uma profecia e desaparecer em apenas 2 anos. Mas foi exatamente isso que aconteceu com os astecas, o povo que construiu uma das cidades mais impressionantes da história e testemunhou um dos colapsos mais dramáticos já registrados. Hoje você vai conhecer essa história do começo ao fim, mas prepare-se. Quanto mais você descobre, mais percebe que nada é exatamente como parece. Antes de continuarmos, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. E deixe um comentário do que achou dessa civilização tão extraordinária. O sinal que ninguém acreditaria. Tudo começa com algo que parece lenda demais para ser real. Um pequeno grupo de nômades caminhava pelo Vale do México quando avistou aquilo que mudaria o mundo. Uma águia pousada sobre um cacto, devorando uma serpente viva. Não era um animal qualquer. Para eles, era o sinal prometido pelo deus Huitzilopochtli, indicando onde deveriam construir sua cidade eterna. E ali, em um pântano instável, onde nenhum povo sensato ergueria sequer uma cabana, eles decidiram erguer um império. O que ninguém sabia é que aquele lugar improvável se tornaria uma das maiores metrópoles da humanidade, e também o palco de sua destruição. O começo de tudo. Um povo que ninguém queria. Os astecas não nasceram grandes. Na verdade, eram desprezados, considerados bárbaros, atrasados, violentos. As cidades ao redor os rejeitavam, expulsavam, os tratavam como intrusos. Mas talvez tenha sido isso que os fez crescer tão rápido. A necessidade moldou o caráter desse povo. Quando chegaram ao lago Texcoco, não encontraram terra firme, apenas água. Então, decidiram criar terra onde não havia. Inventaram as chinampas, jardins flutuantes que cresciam em direção ao horizonte. Retângulos de terra fértil, sobrepostos à água, conectados por canais que transformaram aquele pântano em um labirinto vivo. Foi ali que nasceu Tenochtitlan, a cidade que deixaria até os conquistadores europeus sem palavras. A Ascensão, a cidade que desafiou o mundo. Conforme crescia, Tenochtitlan parecia mais um ser vivo do que uma construção humana. 2 grandes calçadas cruzavam o lago. Aquedutos gigantes traziam água limpa para centenas de milhares de pessoas. Templos imensos faziam sombra sobre mercados tão gigantescos que qualquer cidade europeia pareceria uma vila em comparação. E no centro de tudo estava o Templo Maior, onde se realizavam os rituais que até hoje causam fascínio e terror. Para os astecas, a vida era um pacto frágil com o universo. O sol só nascia porque eles mantinham esse acordo com os deuses, e para isso, o sangue preciso alimentá-los. É aqui que a civilização asteca se torna diferente de todas as outras. Eles não sacrificavam por crueldade. Eles sacrificavam para impedir o fim do mundo. E quanto mais poderoso se tornava o império, mais sangue era necessário para sustentá-lo. Nos séculos que se seguiram, os astecas se tornaram mestres da guerra. Suas armas eram simples, mas o medo que provocavam era absoluto. Não era apenas vencer, era capturar prisioneiros para alimentar os rituais. O império se estendeu por todo o México Central. Cidades pagavam tributos em ouro, jade, alimentos e seres humanos. E é aqui que um erro fatal começou a crescer. As cidades dominadas não eram aliadas. Eram inimigas silenciosas, esperando um momento certo para se libertar. Esse detalhe, ignorado por séculos, seria o que abriria a porta para o fim dos astecas. O presságio. Sinais sombrios. Antes da queda. Poucos anos antes da chegada dos espanhóis, algo estranho começou a acontecer. Crônicas indígenas registram 8 presságios, considerados pelos sacerdotes como sinais de destruição. Um cometa riscou o céu. O templo principal pegou fogo sozinho. A água do lago começou a ferver. Uma mulher misteriosa chorava durante a madrugada gritando: "Meus filhos, nosso fim está próximo." Hoje, sabemos que parte disso pode ter sido exagerado após a conquista. Mas para os astecas, aquilo era real. E o pior ainda estava por vir. A chegada do impossível, Cortés e os deuses. Em 1519, navios desconhecidos surgiram na costa. Homens de metal, animais gigantes que nunca haviam sido vistos, armas que cuspiram trovões. Para muitos astecas, era impossível não conectar isso às profecias. Alguns acreditaram que Quetzalcóatl havia retornado.
Montezuma, o imperador, hesitou. E hesitar foi fatal. Enquanto isso, Cortés agia. E aqui está a verdade que quase ninguém conta. Os espanhóis não venceram os astecas. As cidades dominadas pelos astecas venceram. Tlaxcala, Totonacas, Huexotzinco e várias outras se uniram aos europeus. Foram elas que formaram a maior parte do exército invasor. E assim começou o cerco que mudaria o mundo. Tenochtitlan resistiu. E resistiu como poucas cidades na história resistiram. Ninguém estava preparado para o que existia no coração do Lago Texcoco. Uma cidade tão grandiosa, tão perfeita, que os primeiros espanhóis acharam que era apenas uma miragem. Tenochtitlan, a capital dos astecas. Um lugar que parecia vivo, respirando, observando cada passo de quem ousava entrar. Imagine caminhar por avenidas flutuantes, cercadas por água em todas as direções, onde templos gigantes surgiam como montanhas esculpidas por deuses. Ali, cada pedra, cada canal, cada ponte escondia um segredo, e a maioria deles coberta de sangue. Os astecas acreditavam que o cosmos dependia deles, que se o sol desaparecesse, seria por falta de sacrifícios. E no topo do templo maior, o coração de Tenochtitlan, esse pacto sombrio era renovado todos os dias. A capital não era apenas uma cidade, era uma máquina espiritual, sempre faminta. Mas o que mais surpreende não são os rituais, e sim a inteligência. Sua engenharia rivalizava com qualquer império do mundo. Jardins flutuantes, aquedutos, ruas retas, mercados gigantes, milhares de pessoas vivendo em perfeita ordem. E quando Tenochtitlan finalmente caiu, não foi apenas uma cidade destruída. Foi como se o próprio mundo tivesse apagado uma estrela. Já deixa o like, se inscreva e ative as notificações e deixe um comentário do que achou desse vídeo.